das nossas casas ou do lugar onde a gente trabalha. Sim. Muito bem. Olha só, tudo isso agora nos traz a um momento sumamente interessante. Já temos a noção da epidemia, o vírus, a natividade, a criação disso aí, o momento da eclosão. E aí, e agora? E qual seria a importância, qual a importância de um plano de contingência? E a pergunta é aqui para o Pedro Paulo, que é administrador na área da saúde. Nós temos debatido muito esse tema dentro do contexto da Comissão de Serviços de Saúde, CRA, e diante da possibilidade, como foi apresentada aqui pelos técnicos, existe uma grande possibilidade, em 2012, nós convivermos mais uma vez com uma situação de crise. Eu acho que o papel do administrador, ele se revela no momento em que ele tem que dar, ele tem que determinar, atuar em ações que estejam voltadas para o combate da doença dentro da área de atuação onde ele está inserido, que é dentro do campo da gestão. E eu acho que nesse contexto o administrador tem uma contribuição muito grande. Por quê? O compromisso do administrador na área da saúde é exatamente esse, é estar ao lado da sociedade, assumindo compromissos com a saúde da população, que não é que não é exclusividade do médico e do enfermeiro. O administrador ele tem um papel relevante nesse sentido. E quando nós falamos do plano de contingência, nós falamos do momento em que o administrador é capaz de, além do dia a dia que ele passa da gestão dentro dos hospitais, é um momento em que a atenção deles vai estar voltada para uma atuação destacada no combate à possibilidade de pessoas que venham morrer em função da epidemia, porque ele está dentro do dia a dia da luta dentro dos hospitais para minimizar os efeitos da epidemia e da crise que é gerada com a dengue. Basicamente isso. É bem interessante, boa colocação. Agora, uma coisa bastante interessante é ver o papel mais acima, porque tem o gestor. O gestor se encarrega, o comandante de uma determinada área de ação, de combate à doença. E a decisão de convocar o gestor, de declarar a crise, é eminentemente política. E a hora onde o administrador pode servir até, não é de interlocutor, mas de equacionar em linguagem administrativa para que o político a entenda. Quer dizer, eu fico bastante preocupado com a pouca sensibilidade de certos setores políticos a ouvir pessoas como nós temos aqui 3 exemplos, 4, que a Fiocruz está aqui presente, através do Pedro Paulo, através do Oscar Berro, e vocês dois aqui também, biólogos, conhecendo perfeitamente o problema e o alerta terrível para quem é leigo, dado pelo Oscar Berro. A epidemia de 2012 já começou, porque se eu tenho um ovo que vai eclodir em 2012, já está lá o problema, plantado no futuro. Onde é que entra meu plano de contingência? Qual é o momento desse plano de contingência? O de 2012, se não foram tomadas providências até agora, já está atrasado. Mas nós temos que pensar nisso. Doutor Berro, por favor, comente. Conselheiro, nós temos uma questão que já começa a incomodar um pouco. 25 anos de uma epidemia, de epidemias, né? De endemias que têm quadros epidêmicos, e a gente já teria que aprender tudo. O que falta é fazer essa ligação que o senhor comentou, e que ela é fundamental. No que diz respeito à saúde, a saúde está resolvida. Que a pessoa chegue a uma unidade de saúde, isso não é responsabilidade da saúde, isso é responsabilidade da sociedade. Que a pessoa chegue na unidade de saúde, mas existem locais onde não tem posto de saúde. Vamos criar as condições para cobrir desses locais, mas não entender uma situação resolvida em cima de uma que não está resolvida. Então nós temos objetivamente a situação da saúde está resolvida. São as pessoas que têm o mais leve sinal de dengue que procurem as unidades de saúde, que se mediquem com medicamentos que não são os
os não indicados, e eu não vou dizer os medicamentos, porque eu sou contra essa lógica da propaganda em televisão de medicamento, eu sou contra, né? O Brasil ainda tem essa lógica, mas eu sou contra isso, que procure um profissional de saúde que ele vai lhe dizer. São medicamentos que não devem ser usados, por quê? Porque faz uma permeabilidade cutânea e que o dengue, se a pessoa tiver doença, essa doença pode ser uma doença mais grave. E que tenhamos ônibus em condição, a logística da distribuição de pacientes e de medicamentos. Quer dizer, tem todo um arcabouço nessa estratégia, que possam ter tendas para que sejam colocadas, que a gente abra mais unidades que façam atendimento para essas crises. Mas nós estamos tratando de uma das doenças, que é dengue. Mas nós temos leishmaniose, leptospirose, então, estou dizendo, temos as verminoses, temos a tuberculose, que é uma doença juntas, fora as doenças crônicas, hipertensão, cardiopatia, diabetes. Então, nós estamos tratando como se fosse uma só, e não é uma só. Falta um verniz nesse conceito de que entenda que nós não estamos tratando de saúde, estamos tratando de doença. E o modelo é hospitalocêntrico. Nós temos que mudar esse modelo tem que ser de prevenção. E se previne na escola, nas empresas, nos sindicatos, no conselho, o papel que o conselho está fazendo hoje, de explicar para a sociedade o papel que ele tem, que cada um de nós tem, independente de ser profissional de nível médio, nível superior ou até profissional não habilitado. Nós somos todos, o conceito nosso, ele é global. Tenta se botar na saúde uma responsabilidade que não é da saúde. A saúde não faz criação de mosquito, não faz coleta de lixo, não faz o tratamento da água. Quer dizer, essa é uma coisa um pouco maior, mas estamos tratando de uma doença que no Brasil foi reintroduzida em 86. Nós continuamos a repetir o modelo de o erro repete o erro. Temos que mudar, temos que trazer para esse conceito mais profissionais de outras áreas, e o profissional de administração é fundamental, porque ele trata da questão da logística, da relação de explicar para os políticos a necessidade que eles fiquem alerta. Nós estamos em julho de 2011. Que não venham em outubro, novembro, dezembro dizer ninguém avisou. Não, esse conselho está fazendo um dos papéis, que é avisar a sociedade que nós vamos ter uma epidemia. E não é no Rio de Janeiro, não. Porque o Rio de Janeiro está relativamente bem estruturado. Nós temos no norte e no nordeste, vai ter uma quantidade muito grande de pessoas que vão morrer por causa da dengue. E essa doença está avançando, ela está descendo. Quem for olhar o mapa da doença, vai ver que esse já atinge Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vai ser que nem a doença de Chagas, que não existia, e quando fomos olhar na província do Chaco, que não é no Brasil, nós tínhamos um número de doença de Chagas igual ao de Minas, porque a gente passa a não perceber que essa doença é muito cíclica e repete o modelo. Nós estamos tratando de doenças que atingem os trópicos. Qualquer lugar que tenha o trópico no mundo afeta a doença dengue, com toda certeza. Muito bem, e nós temos a sua resposta, já antecipou quase a pergunta da Roberta Azevedo, de Duque de Caxias, um lugar muito sensível para isso. Quais são os componentes básicos e principais agentes desse plano de contingência? E a pergunta 2 complementa de forma perfeita. A articulação junto às entidades governamentais e representantes da sociedade em geral faz parte do plano? Comentaria você, Pedro Paulo? Eu queria fazer um comentário a respeito desse assunto, que é o seguinte: quando você tem um plano de contingência, você tem que prever uma série de situações. Treinamento de recursos humanos, por exemplo. Uma experiência de 88, nós tivemos uma crise aqui considerável em 88, e ela, de alguma forma, nos ajudou a entender algumas lógicas. Quando se indicavam que o índice de infestação do mosquito era muito grande, já era possível prever que aconteceria, seria inevitável que fosse acontecer uma epidemia. Nesse caso, eu acho que faltou um plano de contingência naquele momento para que fosse imediatamente aplicado à situação que ocorria naquele momento. Então, o que aconteceu? Não existiam profissionais naquele momento treinados para aquela situação em alguns municípios.
Eu cito o exemplo do município de São João do Meriti, que era o município onde eu trabalhava. Nós não tínhamos os profissionais, não havia previsão de quais seriam os profissionais que iriam atuar naqueles procedimentos e naqueles protocolos que deveriam estar definidos para que não houvesse óbitos de crianças principalmente. Eu trabalhava num hospital infantil e tive a infelicidade de saber que algumas crianças evoluíram a óbito porque não havia uma classificação de risco adequada naquele momento. Então nós não tínhamos o profissional treinado para naquele momento fazer uma eficiente classificação de risco. O profissional ele é capaz de, na entrada do paciente, já visualizando, ele já é capaz de se sensibilizar com a situação e naquele momento fazer com que aquela criança, no caso eu estou usando o exemplo da criança porque eu trabalhava no hospital infantil. Mas não é diferente, nós temos menores de 2 anos e maiores de 60 a 65 anos, é a população, e gestantes ainda são o perfil da população mais sensível, você está corretíssimo. E o que aconteceu? Nós buscamos, junto com a direção, eu atuava como administrador do hospital, mas nós não podíamos ficar parados em relação a isso. Então, reafirmamos esse nosso compromisso com a saúde da população, buscamos, através da Fundação Oswaldo Cruz, um projeto, um plano de contingência, foi dado um suporte, e a partir daquele plano de contingência nós passamos a atuar. Então, houve uma melhor classificação de risco, houve a disponibilização de recursos, de insumos, para que não houvesse falta de soro, de medicamento, e nós trabalhamos dessa forma e conseguimos, dentro do curto tempo que nós tivemos, ter uma atuação que contribuiu de maneira sensível para que fosse diminuído o número de óbitos como resultado da crise que estava ocorrendo naquele momento. Eu acho que esse é um exemplo. Isso em 88. Em 88. 88. Isso é uma prática hoje em todas as unidades de saúde. Sim. Quer dizer, o que vocês fizeram e algumas outras unidades fizeram em 88 passou a ser um modelo em cima de uma das experiências. Nós temos um Brasil de centenas de unidades de saúde, centenas de milhares de unidades de saúde. Se a gente pegar o experimento feito do Iopoc ao Chuí, experimentos que deram sucesso, que salvaram vidas e pudessem reproduzir no país, certamente a epidemia de 2012, que vai vir, não será no impacto que a gente tem. O problema é que a gente também tem uma mania. Quem vem acha que o que estava feito anteriormente estava errado. E a gente consegue evitar isso se tiver instituições grandes, que são acima dos partidos políticos, que consiga fazer a reprodução do saber, que pela educação continuada, você vai treinar todos os profissionais de saúde do país inteiro. Onde é que tem sala para isso, para treinar na educação à distância, como são os programas da Fiocruz, da UFRJ, da Unirio, Unigran Rio, universidades públicas e privadas que trabalhem nisso. Começar a disseminar o saber. E o saber numa questão que é grave. Nós temos médicos que nunca viram o caso de sarampo, porque sarampo é uma doença erradicada. Então, quando vier, a malária também. Isso é um pouco mais difícil, porque a gente imagina que sorte que nós tivemos em 88 a possibilidade de pegar um evento que era um evento adverso, treinar com a experiência e fazer com que tenha difusão. Posso te dizer que hoje a Baixada Fluminense, embora tenhamos óbitos, os óbitos não são associados a pessoas que chegam no tempo correto na unidade de saúde. Eu fui secretário de saúde do Duque de Caxias, a gente conseguiu diminuir muito usando a experiência da região na própria região. Isso nos traz a pergunta formulada pelo Gustavo Galindo. A dengue é mais uma questão de política, educação ou gestão? Pelo que nós ouvimos aqui, é de tudo isso. Agora, política, muito bem, vamos entender, política não é aquilo apenas que está na plataforma do candidato Zé Mané ou do Pedro Paulo ou do Jaquinha das Candongas. Política no sentido amplo, eu tenho uma política de saúde ou eu tenho uma política de combate à doença. Não é? Há umas diferenças nisso aí. Mas a política que eu devo seguir para educar, uma educação que seja ampla ao ponto de levar as pessoas a entenderem muito cedo que é um vetor. Se o menino do 3º ano, 4º ano lá na escola elementar soubesse o que é um vetor,
ele saberia também a importância de combater, ele estaria talvez mais disposto a ajudar.